Bem, pessoal, no artigo 164 do Código Tributário Nacional, nós vamos nos deparar com a primeira das ações judiciais tributárias que devemos estudar, que é a ação de consignação em pagamento. Vejam que o artigo 164 estabelece que a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos seguintes casos: recusa de recebimento, subordinação deste ao pagamento de outro tributo, olha, só recebo IPTU se pagar o ISS, né? Ou pagamento de uma determinada penalidade ou cumprimento de uma obrigação acessória. Inciso 2. Subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Vejam, o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei que o obrigue. E aqui estaríamos diante de exigências sem fundamento legal. O inciso 3º, exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. Então, duas pessoas jurídicas de direito público exigindo tributos do contribuinte. Para quem o contribuinte vai efetuar o pagamento? Então, para dirimir essa dúvida, o contribuinte pode fazer uso, então, da ação de consignação em pagamento. O parágrafo 1º desse artigo 164 do CTN diz que a consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar. E se for, o parágrafo 2º, se for julgada procedente a consignação, o que acontece? O pagamento reputa-se efetuado e a importância consignada é convertida em renda. Então, quando se consigna em pagamento, aquele valor consignado fica equivalendo ao depósito montante integral, né? E quando julgada improcedente a ação de consignação, haverá conversão daquele valor depositado em consignação, né? Haverá conversão dele em renda, em pagamento. E se for julgada improcedente, a consignação, né, no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Bem, agora no artigo 165 vamos trabalhar com a situação que envolve o pagamento indevido. Nós temos nesse dispositivo, então, que o sujeito passivo tem o direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento. Okay? O inciso 1 estabelece que tem direito, na situação de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Então, se houve um pagamento indevido, né, espontaneamente pelo contribuinte, que errou no cálculo do tributo, identificou, né, um determinado fato como sendo fato gerador tributário e não era, houve de alguma maneira então um equívoco do contribuinte no pagamento desse tributo. Pode ter ocorrido também em função da lei vigente à época, né, estar obrigando o contribuinte, depois ela se demonstra, né, uma lei inconstitucional, dando direito ao contribuinte buscar a restituição deste pagamento indevido. O inciso 2 diz que, no caso então de erro na identificação do sujeito passivo, ou na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito, ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. E o inciso 3 trata de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Então, o contribuinte tendo sido condenado a efetuar o pagamento do tributo, se houver a reforma, anulação, revogação ou rescisão dessa decisão condenatória, ele tem direito a buscar a restituição do pagamento indevido. Bem, o artigo 166 do CTN trata da restituição de tributos indiretos. Tributos que comportem, por sua natureza, a transferência do referido encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Então, quem pode buscar a restituição de tributo indireto é o contribuinte de direito, não o consumidor final, não o contribuinte de fato. E ainda ele deve demonstrar que assumiu o referido encargo, por exemplo, em relação ao ICMS, não repassou no preço, ou se repassou no preço, tem que conseguir a autorização expressa do contribuinte de fato, que é o consumidor final, para poder buscar a restituição desse tributo indireto. Bem, o artigo 167 do CTN estabelece que a restituição total ou parcial do tributo dá direito, dá lugar à restituição na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades pecuniárias. Isso significa que se eu paguei um tributo, por exemplo, R$100.000 mais 20% de multa de mora, 120. Se eu deveria ter pago apenas 80.000 de tributo, eu tenho direito a 20% então de restituição dos 100.000. E eu terei direito também a 20% de restituição da multa de mora, porque a multa de mora incide sobre o tributo devido. Agora, em relação àquelas multas que se referem a infrações de caráter formal, obrigações acessórias, que não têm vínculo com a obrigação tributária principal, não há direito à restituição. O parágrafo único desse artigo 167 estabelece que a restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. Então, só a partir do trânsito em julgado é que começa a incidir, a correr os juros não capitalizáveis. O direito de pleitear a restituição, segundo o artigo 168, extingue-se com decurso de prazo de 5 anos. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, da extinção do crédito tributário. E na hipótese do inciso 3 do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Bem, pessoal, o artigo 169 do Código Tributário Nacional estabelece que prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Vocês devem ter percebido que o pedido de restituição pode se dar tanto na via administrativa quanto na via judicial. Se o contribuinte optou, dentro daquele prazo do artigo 168, de 5 anos, buscar a restituição na via administrativa e ele teve denegado o seu pedido, ele tem 2 anos para ingressar com a ação não anulatória, como aparece aqui, mas a ação de repetição de indébito tributário para buscar a restituição na via judicial. Vejam, ação de repetição de indébito tributário, por quê? Porque a ação anulatória apenas anula a decisão administrativa e não condena, não traz um efeito condenatório. Já a ação de repetição de indébito tributário, quando da sentença, o juiz vai reconhecer o pagamento indevido, vai anular a decisão administrativa e vai condenar a fazenda a restituir o pagamento indevido. Já o parágrafo único deste artigo 169, ele não tem aplicabilidade, porque ele estabelece uma regra que importa num prazo de prescrição intercorrente, a partir do momento em que ingressou a ação judicial de repetição de indébito dentro desse prazo de 2 anos, haveria apenas 1 ano de prazo para que esta ação tivesse seu trâmite na via judicial. E não é justo colocar nos ombros do contribuinte esta dificuldade do Poder Judiciário de julgar dentro do prazo de 1 ano. Ainda mais que o contribuinte é a pessoa que mais interesse tem em ver essa ação de repetição de indébito ser julgada rapidamente.